Olá pessoal, vamos dar então continuidade ao nosso curso de Psicologia Social. O assunto dessa videoaula são as normas sociais, ok? Então esse é o primeiro, digamos, no nosso curso a gente faz um percurso que começa do pensamento mais individual, os processos da psicologia social mais voltados para a cognição social, daí vai passando para as relações interpessoais, né? Então a gente vai avançando naqueles níveis de explicação, aqueles níveis de análise do AS, uma posição mais intraindividual, passando para o interpessoal, né, a psicologia social mais psicológica, podemos dizer assim. E depois a gente tem eu diria que uma intersecção interessante, né, entre uma ponte entre o nível individual, pessoal, psicológico, e o nível grupal, social, né, com a teoria da identidade social e com os processos grupais, né? Então acho que é uma teoria que faz essa interface de maneira muito interessante. E nós continuamos agora na segunda parte, assim, indo para a parte final da disciplina, a gente trabalha com algumas teorias, alguns fenômenos que dizem mais respeito a essa questão do conhecimento social, né? Então, níveis de são processos de um nível de análise mais coletivo, mais social, né? Então, indo para o nível intergrupal, nível societal e ideológico, tá? Então, normas sociais, primeiramente, eu sempre começo, né, dizendo qual é o texto, que é o texto de base para essa nossa aula aqui, que eu vou tentar seguir, né, mais ou menos. E vai ser, então, o capítulo do Cláudio Vaz Torres e do Hugo Rodrigues, Normas Sociais, Conceito, Mensuração, Implicações para o Brasil, tá? Página 100 dessa minha edição aqui. Esse aqui é o capítulo que a gente vai seguir, capítulo de normas. Normas são um assunto bem interessante, né? Nos últimos, um tempo atrás, eu comecei a me debruçar um pouco sobre isso, algumas teorias, esse capítulo foi importante, outros textos mencionados aqui também, né? E eu acho que deveria ser mais estudado em psicologia social, acho que é um componente essencial do comportamento social, do que caracteriza boa parte desses fenômenos da psicologia social, os fenômenos mais sociais, mais coletivos, tá? Enfim, vamos lá. Eu vou tentar focar ali nessa aula, eu vou trabalhar um pouco vou seguir de modo geral, né, claro, o capítulo ali, o texto base, né, e eu vou enfatizar mais alguns aspectos que outros, particularmente eu acho, vou dar uma ênfase um pouquinho maior no modelo de retorno potencial do Jackson, que eu acho que é um desenvolvimento interessante e foge um pouco do modo como a gente estuda, muitas vezes em psicologia social, alguns fenômenos, né? Mas também vou dar umas pinceladas aqui e ali, talvez alguns aspectos do capítulo não foque tanto, traga outros, tá? É um pouco a minha perspectiva, né? O capítulo ele se inicia então com uma descrição da cultura brasileira, do fato de que no Brasil, pelo menos isso aí, quando foi escrito, né? A gente tem um capítulo que esse livro acho que foi publicado em 2010, 2011, pelo menos essa edição dele. E as coisas mudam também, né? Então algumas coisas talvez que a gente entenda sobre como funciona a cultura brasileira, talvez hoje sejam diferentes, né? Nós passamos nos tempos recentes por alguns aspectos de polarização política e tal, então eu não sei se as pesquisas que descrevem, não sei, é desconhecimento mesmo, se as pesquisas que descrevem, por exemplo, os valores, o modo de pensar de amostras brasileiras se continuam da mesma forma, né? Essas coisas são um pouco dinâmicas, né? Então a gente sempre tem que levar em consideração o período em que as pesquisas foram realizadas. No entanto, o capítulo se inicia então descrevendo que a cultura brasileira tradicionalmente em pesquisas, né, em levantamentos de dados voltados para valores, para cultura, aspectos culturais, é uma cultura marcada por uma ênfase na família, na instituição familiar, né, que no respeito a regras formais e uma cultura ligada a um aspecto paterno, né, o papel do pai na família, que busca essa figura paterna em diversas instituições. O brasileiro teria uma predileção ou um apreço por esse tipo de configuração, tá? Então nós temos, né, no Brasil a gente tem diversas pesquisas que vêm mostrando que as amostras têm altos scores em medidas de conservação, né? Então um povo relativamente conservador, tradicionalista, respeita, que gosta de uma cultura hierárquica, talvez um pouco autoritária, né? Dependendo de como a gente entende isso aí, e uma cultura que tem baixos valores, baixos scores, né?
em medidas de individualismo, né? Então se contrapõe, né, um estilo mais hierárquico com um estilo mais individualista, né? Isso aí a gente vê em várias análises, né? Até do Roberto da Mata a respeito do dilema do brasileiro, que teria uma adesão parcial a certos valores, né, do liberalismo, né? Não liberalismo econômico, né, mas liberalismo como movimento intelectual geral, pensamento ocidental, né, um país que estaria num meio termo entre valores tradicionais, sociedades tradicionais, hierárquicas, marcadas por laços pessoais, e sociedades mais individualistas, liberais, que é o pensamento ocidental, que a gente observa de modo geral em diversos países. Tá? Então seria uma sociedade mais conformista, né? O brasileiro aceitaria mais as situações como dadas e tal, em vez de tentar modificá-las, né? Então nesse sentido mais conservador também, mas do mesmo modo os problemas da nossa sociedade eles também implicam o uso do jeitinho, né? A criatividade, a busca por alternativas fora do sistema para que a gente consiga resolver essas situações e consiga dar conta da nossa vida mesmo com os entraves burocráticos, né? Ou seja, do mesmo modo que a cultura brasileira ela enfatizaria hierarquia, autoridade, figura paterna, um paternalismo, ela também estaria aberta para que a coisa funcionasse, para a improvisação, para a criatividade, né? E a gente vê o quê? Basicamente, essas indicações, esse modo de pensar, esse modo de agir, esse entendimento de que no Brasil as coisas funcionam assim, não funcionam de outro jeito, que existem certas maneiras de pensar, mais de agir aqui, né? Maneiras de agir que são mais valorizadas, mais apreciadas do que outras, isso implica normas, né? Isso implica que a cultura brasileira é um conjunto de normas, um sistema que é caracterizado por certas normas, que é diferente do que a gente vai observar em outros países, né? Então, quando a gente trabalha com normas, a gente trabalha para um grupo, para uma cultura, para uma sociedade, com expectativas em termos de como agir numa situação. O que é bom, o que é ruim, o que é desejável, em termos assim, o que seria o adequado para agir, né? Então, por exemplo, quando a gente vai cumprimentar uma pessoa, quando eu vou falar com outra pessoa, cada sociedade cada cultura tem um pouco a sua indicação. Não, eu devo ter um tom mais formal, mais informal, devo me aproximar mais, devo me aproximar menos, como que deve ser uma comunicação com termos profissionais, tá? Como que eu devo me portar à mesa, né? Digamos assim. Então, tudo isso aí eu tenho uma série de indicações de como é melhor ou como é pior agir nessas situações que implicam normas, né? Então, é um pouco esse o nosso foco aqui, né? Esse componente, essa dimensão, esse fenômeno de como a gente deve agir, como a gente não deve agir, na medida que a gente sabe que isso é reconhecido por um grupo que vai ou recompensar ou punir algum tipo de ação. Basicamente, é disso que a norma se trata, tá? Então, são expectativas de ação que são endossadas, são sancionadas, aqui no caso pelos brasileiros, tá? Nas relações sociais. Então, norma se trata disso aí, tá? É um conceito que para alguns pode ser considerado vago, pode ser considerado mais geral, né? E alguns vão dizer que não, esse conceito ele é inadequado para a verificação empírica, né? Porque é um conceito muito amplo, é muito aberto. Outros vão dizer que esse é o conceito central para entender a psicologia social. Eu tenho que lidar com as normas, tá? E aí um exemplo que eu posso dar é do Pepitone, Albert Pepitone, né, que para ele o comportamento normativo ele é central para a psicologia social, né? Na medida que eu tenho um componente, né, uma diretriz, um conjunto de diretrizes dadas por um grupo e essas regras reconhecidas pelo grupo em termos de suas consequências vão direcionar o comportamento de um indivíduo ou de certas pessoas numa direção ou na outra, eu preciso conhecer as normas para explicar o comportamento social. Deixar isso de lado é deixar uma parte importante de lado, talvez a parte essencial, né? Por outro lado, quando a gente fala que alguns autores entendem que ele é inadequado para a verificação empírica, isso se deve às vezes ao entendimento de como deve ser a investigação científica em psicologia e psicologia social. Se quiser uma coisa assim manipulável, bonitinha, eu posso até criar alguma coisa em laboratório, uma simulação, mas as normas elas acabam sendo aquele fenômeno mais cultural, de conhecimento social, que acaba transcendendo o próprio indivíduo, né?
Então, eu posso ter o reconhecimento da norma por parte do indivíduo, a percepção de que existe uma expectativa a respeito de sua ação, né? Então, isso eu posso. Conversando com uma pessoa, num questionário, eu posso, de certa maneira, medir isso aí. Mas se eu quero medir a norma propriamente, eu vou ter que fugir do indivíduo, né? E, às vezes, a psicologia social, ela, especialmente quando ela é mais voltada para uma perspectiva cognitivista, mais clássica, ou da cognição social, ela busca ter esse acesso ao fenômeno pelo indivíduo. E aí não vai conseguir mesmo, né? Mas eu diria que a norma é um tipo de conceito como a cultura, como a mente, que talvez, como eu posso dizer, talvez para aquela manipulação, aquele controle que o psicólogo gostaria de ter sobre o fenômeno seja muito difícil, mas daí a dizer que não dá para estudá-lo ou que ele é inadequado é complicado, porque assim como a mente e a cultura, a gente reconhece essa existência, né? Propriamente, em termos, quando eu penso, quando eu imagino que outras pessoas pensem também, eu posso ter uma série de perspectivas que digam, não, não posso estudar isso cientificamente, etc., mas a gente reconhece que é um fenômeno que existe. Então, de certo modo, talvez seja desconfortável para alguns, mas a gente precisa lidar com isso. Do mesmo modo, a cultura. Se eu quiser ter o controle total, observação, caracterização total da cultura, provavelmente eu não vou conseguir. Mas quando eu reconheço que que existem signos, que existem códigos, que existem maneiras de agir, práticas que são típicas de uma certa sociedade, uma cultura reconhecidas por ela, eu não estou falando da cultura, claro que eu estou, e aí isso não existe mais porque eu não consigo estudar do jeito correto, ou preciso achar outros caminhos. Então veja a norma um pouco desse modo também, né? A gente consegue reconhecer a pressão social, a pressão normativa, né? A gente vai trabalhar com alguns assuntos aqui ligados a isso, mas para eu ter aquela manipulação, né, que às vezes é o que a gente gostaria de ter, né, ou que alguns gostariam de ter, fica um pouco mais difícil, mas isso não quer dizer que elas não existam ou que elas não precisem ser estudadas de algum modo. E nós temos algumas aproximações interessantes, tanto em termos empíricos, quanto também em termos de reflexões que nós podemos fazer sobre a norma, tá? De modo geral, existe algum consenso, alguma concordância entre os autores, em termos de alguns aspectos centrais do conceito da norma, que se focam em duas dimensões, né, dessa expectativa, tá, do grupo sobre o comportamento. Ela geralmente tem dois tipos de natureza. Um é o que a gente fala, o aspecto descritivo da norma, que é essa descrição do que as pessoas tendem a fazer numa certa situação, o costume, né? Então eu vou cumprimentar uma pessoa, o que as pessoas costumam fazer? O que eu percebo que os outros costumam fazer? Ah, costumam apertar a mão, ou isso aí antes da pandemia, né? Agora costumam dar um tchauzinho, ou é cotovelo, ou é soquinho, sei lá. Mas enfim, aquela percepção de como é comum agir, como é a norma, digamos, se for pensar no conceito estatístico, né? Da moda, né? O que é mais comum, o que é mais frequente? Esse é o aspecto descritivo da norma. Uma percepção de consenso, tá? E o aspecto injuntivo, ele diz respeito a essa avaliação de como se deve agir, qual é o jeito correto de agir, o que é aprovado e o que é reprovado. Então, é um aspecto prescritivo da norma, tá? Então, essa distinção, um autor, o Cialdini, ele vai desenvolver bastante isso, né? Não foi ele, acho que exatamente que desenvolveu, não lembro agora exatamente quem foi, mas ele é um autor importante, ele, o grupo de pesquisa dele, eles focam nessa diferença que me parece que acrescenta bastante ao estudo da norma. E também temos autores como Einstein, o Fishbein, que a gente já viu um pouquinho sobre eles nas atitudes, né? Quando eles entendem que, por exemplo, já adiantando um pouquinho, né, que existe a norma subjetiva, a percepção de que pessoas importantes para mim considerariam bom ou ruim agir de uma certa maneira ou emitir um certo comportamento, então aí eu já tenho um aspecto também injuntivo, tá? Aí também, assim como quando a gente estudou atitudes, né, um interesse principal da atitude diz respeito a saber quando é que eu vou conseguir prever o comportamento das pessoas, né? Ou seja, a capacidade preditiva, né? Porque tudo bem, eu vou medir a preferência, o que o cara gosta, o que o cara não gosta, mas e aí? Né? Eu quero poder saber como eu vou vender uma coisa para ele, como eu vou convencer essa pessoa a respeito de alguma coisa. E se eu não tivesse uma relação entre a ação e a atitude, provavelmente esse assunto não teria muito interesse. Tanto é que os estudos eles depois refinaram, depois eles identificaram quais condições que a atitude prevê o comportamento. E a gente tem aqui um espelho, assim, uma visão do outro lado da coisa, com as normas subjetivas.
tá? Ou, desculpe, com a norma, tá? Então, a norma prevê o comportamento também, especialmente quando a relação com o grupo ou com as pessoas importantes, ela é significativa para o sujeito, né? A gente vai ter muitas vezes pessoas que têm atitudes, têm preferências, têm crenças que são compatíveis com a norma, né? Então, se a pessoa está numa situação relevante para a norma, ela já pensa dessa maneira, evidentemente a norma também vai ajudar a prever o comportamento. Mas muitas vezes eu tenho uma atitude que é discrepante da norma, mas a pessoa é, ela vai seguir a norma se ela entende que existe uma pressão para isso, que não vale a pena contrariar. Digamos, né? Vamos pensar ali, tem um político que não gosta do outro, ok? Mas numa situação protocolar, né, pelo menos em situações normais, ele vai deixar essas coisas de lado, vai manter a civilidade, vai cumprimentar outro político, vai conversar, né, mesmo sendo de uma posição contrária, porque se sabe que existe uma norma de convivência, de debate, de discussão, né, de civilidade nessas situações. Então, mesmo que talvez por uma intenção pessoal ele fosse agir, fosse negar se cumprimentar, negar falar, ele geralmente vai aderir a essa norma, tá? Porque ele sabe que isso vai ser mais importante, existe uma pressão para que ele aja dessa maneira. Tá? Então a norma ela vai agir quando essa pressão é importante, quando a relação social é importante, quando a participação no grupo é importante. Né? E especialmente, né, uma coisa que aparece um pouco, às vezes, nesses estudos é diferenças entre culturas coletivistas e individualistas. Né? Então, em culturas individualistas, quando tem uma intenção, uma atitude, digamos assim, uma preferência individual que se contrapõe à norma, talvez a norma vai ter menos peso. Mas numa cultura coletivista, vai ser o contrário. Ok? Nesse caso, a norma vai agir por cima das preferências individuais contraditórias do indivíduo. Tá? Aí nós tem uma série de estudos, né, de áreas de pesquisa importantes, pertinentes para essa área das normas. Né? Então, nós temos experimentos de campo, por exemplo, para reduzir a quantidade de lixo jogado fora da lixeira, no ambiente, etc. Né? Então, tem uma norma de limpeza, como fazer isso valer mais, valer menos, para evitar o vandalismo também. Tem uns estudos famosos, né, da janela quebrada, né, às vezes, se não me engano, acho que era o Zimbardo, colocou um carro num lugar ali e o carro às vezes estava meio detonado. Logo o pessoal detonava o carro também, porque percebiam, ninguém se importa com isso, a norma descritiva acabava sendo assim, não preciso tomar conta de nada. Então se eu vou num lugar que está sujo, as coisas estão quebradas, qual é a minha percepção? Minha percepção é que, olha, não é importante, a norma aqui de limpeza ou de arrumação de organização não é importante, o pessoal não dá a mínima, né? Então a gente age já, talvez a nossa propensão a jogar um lixo fora da lixeira ou tratar uma coisa sem cuidado seja maior. Já se eu for para um outro lugar, em que eu tenho, por exemplo, instalações públicas, né, algum item público e tudo está super bem cuidado, tudo está limpinho, está arrumado, provavelmente a gente vai ficar autoconsciente em termos de, não, vou cuidar também, olha só como a coisa está legal. Né? Então pega, por exemplo, um lugar, né, um lugar que está tudo sujo. Eu nem penso em norma nenhuma e tal, para mim que lá vira uma várzea. Tá? Mas vamos fazer isso em contraste com um outro local em que está tudo limpinho, mas tem uma bolinha de papel jogada no chão. Aí essa situação ela me chama a atenção, ela se transforma em algo muito saliente e percebe, caramba, esse lugar está todo limpo, mas alguém descumpriu essa norma. Então às vezes a gente vai se sentir até pressionado a pegar essa bolinha e jogar no lixo. Tá? Então esses estudos tentam aplicar esse tipo de coisa. Então, até também normas de agora, por exemplo, né, agora não importa quando eu estou falando, né, a gente sempre passa por isso no Brasil, uma necessidade de poupar energia, crise hídrica, tá? Então a gente tem que convencer as pessoas que, olha, é legal economizar água, é legal ter um banho que demore menos tempo, é legal não deixar luzes acesas desnecessariamente. A gente tenta mostrar esse aspecto injuntivo da norma, né? Isso é bacana, esse é um modo legal de agir, seja legal com isso também, tá? Por outro lado, se as pessoas percebem que outros não estão seguindo esse aspecto, né? Ou seja, tem uma norma descritiva contrária à economia, dificilmente elas vão aderir. Tá? Então, depois vou comentar um pouco, mas em termos de aplicações desses estudos de normas, é necessário levar em consideração qual é o comportamento dominante para saber por onde levar uma campanha. Tá? Também questão de prevenção de doenças, prevenção, por exemplo, do alcoolismo,
né? Então, comportamento para beber, aquela questão assim da pessoa dirigir o carro, né? Tudo são campanhas persuasivas voltadas para reforçar uma norma ou cívica ou uma questão ligada à lei, uma norma de comportamento, tá? E, e também o que a gente viu em influência social, né? Quando a gente tinha aquela questão ali de um grupo, que a pessoa que percebe que os outros pensam diferente, mesmo assim ela busca se conformar, né? Ou então uma, uma minoria que tenta propor um novo modo de pensar, ou seja, propõe, tenta mudar a norma que está agindo. A gente também está trabalhando com aspectos normativos. Talvez a gente trabalhasse, a gente usasse é, outros termos, a gente estivesse pensando mais no foco da influência, mas também se trata, né, de normas, né? Então, o estudo do Sheriff clássico do efeito autocinético, eu tenho um exemplo de uma situação em que uma norma é construída por meio de uma negociação entre os participantes, né, do estudo. No, no estudo do Ash, eu posso reinterpretar isso também como as pessoas percebendo que, mesmo estando em desacordo, que existe uma norma descritiva diferente e elas tentam adequar a expressão do seu comportamento. E nos estudos de minorias ativas eu tenho um conflito social e a tentativa de impor aspectos de uma nova norma, né? Então a gente vê que esse fenômeno também pode ser identificado, também pode aparecer em estudos mais clássicos, mas vendo de um outro ponto de vista, tá? E temos várias maneiras interessantes de escrever as normas, né? Então, já adiantando um pouquinho, o modelo de retorno potencial do Jackson, ele entende que a norma é um contínuo de comportamentos com as sanções ou graus de aprovação associados a ele, de modo que a gente entenda num contexto, numa situação, qual é a gama comportamental, né, tolerada, como que o grupo reage a isso, tá? Então, por exemplo, vamos pegar ali um tipo de liderança, né, que acho que é um exemplo que o texto traz. Eu posso ter uma liderança mais participativa, uma liderança mais autoritária, ou mais, eu posso dizer, mais assertiva, talvez. Né? Então, eu tenho uma série de possibilidades de liderança que, dependendo da cultura, vão ser mais aprovadas ou menos aceitas. Tá? E quando eu coloco isso num contínuo, eu consigo entender, olha, para esse grupo, eu tenho um gradiente de comportamentos, alguns são mais aprovados, outros são reprovados, e esse entendimento do que é mais aprovado me mostra o comportamento ideal numa situação. Tá? Um outro aspecto que eu queria abordar, problematizar um pouquinho, é que os estudos de normas, eles sempre levam para esse lado, tipo assim, olha, não importa tanto a opinião, o objetivo da pessoa, mas assim, como que ela está agindo. Então, a norma, então nesse caso, a gente vê que, relacionando com a influência social também, a norma parece ficar um pouco naquele terreno do comportamento público, tá? Ou seja, a pessoa fala, a pessoa age, né? E então isso estaria mais relacionado com a conformidade, de certa maneira, né? Então, tipo, por exemplo, a conversão, então a pessoa que não expressa o comportamento de uma ação, mesmo que mude o modo de pensar, isso não entra tanto na norma, tá? E aí eles também tentam colocar algumas, né, esses autores apontam que na área, eles tentam diferenciar também as normas de valores, na medida que as normas não indicariam somente o que é desejável, mas o que é obrigatório no grupo, como agir, tá? E os valores indicariam aquilo que é desejável, então isso é diferente do que é obrigatório, tá? Mas particularmente eu entendo essa definição como algo meio nebuloso, essa distinção. Eu entendo a particularidade que, olha, se eu restringir o conceito, eu consigo saber do que eu estou falando, e aí eu consigo estudar isso melhor, né? Então vamos diferenciar, normas são uma coisa, valores são outra coisa. Mas será que a norma é obrigatória? Se eu acabei de comentar de um modelo bem difundido em que eu tenho um contínuo, um sistema de regulação, né, normativa, em que mostra que algumas coisas são mais aceitas ou menos aceitas, eu tenho uma espécie de um processo de avaliação de diversas opções, um sistema, tá? Um código, em outros termos, se eu fosse puxar para a semiótica. E não necessariamente é obrigatório, as pessoas pensam diferente, tem uma margem ali, né? A gente vai ver depois que tem divergências, não tem um consenso essencial ali, muitas vezes. Às vezes tem, às vezes não, e não deixa de ser uma norma. Às vezes uma norma mais rígida, uma norma mais frouxa. Então esse é um primeiro aspecto a se problematizar. O segundo, assim, essa diferença entre, para mim, o mais interessante do fenômeno normativo não é tanto que se refere a agir e tal, mas esse reconhecimento da consequência do grupo. E os valores, isso também pode estar presente. Tá? Então, quando a pessoa reconhece isso, as coisas se misturam um pouco. Né?
Do mesmo modo, por que ficar restrito à ação pública? Né? Um modo de pensar, ou então as premissas básicas do pensamento também podem ser normas. Se eu entendo que pensar de uma certa maneira é algo que vai ser combatido pelo grupo. Né? Vamos pensar, por exemplo, né, algo que na religião católica, por exemplo, né, aquela questão da culpa católica. A pessoa pensa alguma coisa, às vezes o próprio pensamento era considerado pecado, a pessoa, ou né, sei lá, a pessoa tem que se confessar, etc. Não tem um aspecto normativo ali, essa dimensão de uma percepção de reprovação do grupo não é talvez essencial do fenômeno normativo. Eu me pergunto um pouco a respeito disso. Né? Eu entendo que não, vamos separar as coisas para estudar, tradicionalmente assim é mais legal mesmo. Mas para mim eu acho que as normas elas trazem algo mais geral, que vai ser encontrado em outros fenômenos de conhecimento social, em que eu tenho esse reconhecimento de um grupo, né? Essa associação de um conhecimento com um conjunto social, né? Que, por exemplo, para o Wagner, né? Que estudando representações sociais, ele chamou isso de princípio de holomorfose, né? Esse reconhecimento dessa ligação entre grupo e posição grupal. Né? Não sei se eu falo, acho que eu não vou falar isso na aula de representações sociais, porque acho que eu gravei antes, eu não sei se eu chego nesse ponto, mas é um aspecto central. Né? Quando eu trabalhei com representações sociais mais teoricamente, nos últimos uns anos atrás, eu sempre vi a necessidade de ligar tanto com a identidade do grupo, identidade social, quanto com esse aspecto normativo. Então assim, para dar aquela problematizada ali, né? Por mais que a gente entenda que nessas teorias que a gente está vendo aqui hoje, o foco é um pouco mais restrito, acho que tá é mais isso. Eu acho que nós temos uma dimensão normativa mais ampla, que na prática, no campo de pesquisa, se buscou uma visão um pouco mais restrita, mais específica, até pela facilidade, pela possibilidade de se conversar e estudar mais isso empiricamente. Mas eu diria que, de um ponto de vista conceitual, a dimensão normativa é mais ampla que isso. E estudando outros assuntos, né, como, por exemplo, as representações sociais, acho que a gente pode identificar aspectos importantes ali, se não centrais para definir o conhecimento social. Enfim, tá? E em termos, finalmente, né, dessa definição, dessa relação entre como que as normas vão prever o comportamento, o Rouquet, ele é um autor também das representações sociais, né? Aí é sempre essa questão, né? Então, nas representações sociais ele estava tentando entender, mas as representações sociais, elas permitem prever as práticas, explicam as práticas. Ele dizia o seguinte, olha, eu tenho que entender a relação entre representações sociais e práticas com a de os elementos, as informações de um problema. Né? Então, a resultante, né, digamos, o comportamento ocorrer ou não de uma forma ou de outra, a pessoa agir de um modo ou de outro, é uma consequência de uma série de fatores. Se eu entender, tipo assim, não, eu quero uma coisa simples lá, como é que é, representação tal, prática tal, ou no nosso caso aqui, se existe a norma tal, então a pessoa vai agir assim, aí eu vou ter uma sociedade de robôs. Não é assim. Mas é um dos elementos que é levado em consideração, ele é ponderado. Além das normas, eu tenho as preferências do indivíduo, eu tenho as características, as restrições da situação, tenho a percepção do indivíduo dessa norma, que é algo que a gente vai trabalhar aqui também, e aí, entendendo isso, eu vou conseguir entender os pesos, né, como que cada fator desempenha um papel para ocorrer o comportamento ou não. Então, acho que entender dessa maneira é mais interessante, inclusive respeita a possibilidade de identificar divergências, né? Identificar particularidades na trajetória de cada indivíduo, de cada grupo. Tá? Então, algumas definições de normas. Né? Já começamos um pouco a discussão, mas para o Feldman são regras estabelecidas pelos grupos para regularizar o comportamento dos membros. Uma outra definição de outros autores trabalha com padrões de conduta aplicáveis aos membros do grupo. Tá? Então, assim, o que esses dois caras enfatizam que para mim é essencial? É o grupo está presente. Tá? Então, para um psicólogo social, isso é pertinente. Eu tenho um conhecimento que, está clara essa referência ao grupo. Ele está ligado com o grupo, uma coletividade, a qual a pessoa pertence ou a qual a pessoa está em contato, tá? De certa maneira. Né? Então, digamos, eu vou para o exterior, né? Para um outro país, aí é curioso, pode não ser o meu grupo. Mas eu sei que existe um grupo que vai sancionar ali, eu estou numa certa situação que é regulada por esse outro grupo, né? Ou seja, um outro país, né? Uma outra nacionalidade,
eu reconheço essa relação e isso que me leva, ou pelo menos me força, se eu posso escolher quebrar as regras, né? Me força a agir de um modo ou de outro, né? O grupo está presente, né? Então a gente vê, isso que eu comentei ali no começo. Quando a gente trabalha com normas, eu tenho conhecimento, tenho cognição, mas essa relação com o grupo, com algo que transcende o indivíduo, tem que estar ali, tá? Para o Cialdini e para o Trus, são fontes de informação prescritivas e descritivas sobre qual comportamento realizar em certas situações, qual ação realizar, né? Então, aquilo que eu comentei, o injuntivo e descritivo. Para o Gold é importante traduzir a norma do ponto de vista sociológico para o psicológico, né? Eu diria o seguinte, a gente não vai conseguir estudar a norma psicologicamente se eu entender, porque a norma é um conceito que transcende o indivíduo, tá? A norma ela está no grupo, está no coletivo, é conhecimento social e aí, por definição, eu saio do psico, né? Porém, trabalhando com o indivíduo, num questionário, numa entrevista, com algum tipo de observação, sei lá, eu posso reconhecer a percepção ou o efeito da norma sobre aquele cara, aí sim. Tá? Então, se eu trabalhar com a tradução nesse nível, beleza. Mas se eu quiser assim, não, a norma está no indivíduo e tal, aí a gente perde talvez o essencial dessa ligação, a minha percepção. Tá? A norma tem que ser compartilhada. Eu tenho uma norma pessoal, né, até a gente pode comentar um pouco, que são as expectativas, né, isso aí está ligado muito ao Schwartz, que é um autor importante dos valores, são as expectativas que o indivíduo vai ter sobre o seu próprio comportamento, ele mesmo vai se punir, vai se recompensar, vai se sentir bem, né? Então, quando ele consegue seguir assim, sei lá, ele tem um padrão de conduta pessoal, a pessoa é uma pessoa que age assim, é uma pessoa que faz isso ou faz aquilo, quando ele consegue respeitar esses padrões próprios, que foram construídos evidentemente socialmente, mas enfim, ou no decorrer da sua vida, ele se sente bem. E quando ele não consegue, ele se sente culpado, pô, falhei comigo mesmo, eu sou um lixo, sei lá o cara vai pensar, tá? Mas aí o grupo não está tão presente, né? Então, por mais que seja constituído, pode ser até algo internalizado em termos de uma norma de grupo. E provavelmente é, né? Se o cara vive numa família, num contexto, etc. Porém, aí a referência ao grupo não aparece tanto. Então, não vou focar tanto nisso aqui, tá? Então, eu diria que a norma tem que ser compartilhada, tem que ser reconhecida por um grupo. Tá marcada por um imperativo moral, seja certo ou errado. Então a gente vê, ih, rapaz, norma já está misturando com ética, com valores. Então aquela coisa de distinguir, no meu ponto de vista, vai até certo ponto. Operacionalmente, beleza, eu entendo o que eu estou fazendo, mas por outro lado, a gente vê que se eu for puxando o fio dos valores e o fio das normas, eles se encontram também. Minha percepção, pelo menos. Tá? O Jackson ele vai contrapor as normas e as culturas, e a cultura, o conceito de cultura, né, que também pode ser um pouco problemático, em termos de cultura ser um sistema de ideias padronizadas, ou seja, um sistema de ideias, né, um signo, coisa assim, mas mesmo que estejam concretas, e a norma seria uma unidade de cultura, um componente, tá? Então, os padrões de ideias ou de maneiras de pensar, né, padrões interpretativos, no fundo é isso, aprendidas pelos membros de um sistema social, de um grupo, né? E para ele a definição de cultura leva de norma, então a cultura seria composta por várias normas, várias prescrições, faz sentido, não sei se tudo da norma seria isso, da cultura seria isso, mas uma parte sim, né? A gente consegue, como eu disse ali no começo da aula, a gente consegue identificar algumas normas no Brasil e diferenciar culturas também por normas diferentes. Se a gente começa a ter povos que têm normas muito parecidas, já fica um pouco mais difícil, né? A gente já começa a ver, não, esses povos conversam melhor entre si, tá? E para ele tem que ser algo que não é individual, tem que ser algo que está ligado à interação e transcende a pessoa, e aí as normas elas saem das atitudes, né? Então aquela concepção de um fenômeno mais individual aí perde espaço, né? Então a norma vai um pouquinho além, né? Naquela gama do social e do individual, né? Então, para ele, as normas dizem respeito à distribuição, sistema de distribuição de prescrições pelos outros, pelos grupos, né? Por uma gama de comportamentos que as pessoas podem realizar numa situação. Tá? Então, no momento que eu tenho uma série de comportamentos, série de ações, maneiras de agir, que são atrelados, são associados a interpretações em termos de isso é bom ou isso não é, se eu pego isso, olha aqui, se eu pego isso isoladamente, eu tenho um signo, né?
um signo e seu interpretante, ou então significante, significado, dependendo se o cara quiser ir pelo Peirce, pelo Saussure. Se eu pegar, considerar cada um desses comportamentos em relação com os demais, esse complexo é um código, é um sistema. Tá? Então, por isso que eu digo que se aproxima muito de uma concepção de código do ponto de vista semiótico. Né? Já a norma subjetiva, então a gente vai trabalhar basicamente com esse modelo aqui, que eu achei mais interessante e diferente do que a gente trabalha. Mas se a gente já estudou em atitudes, lembra que tinha lá a atitude como um preditor na teoria da ação racional e teoria de... aquelas teorias de expectativa-valor, né? E teoria do comportamento planejado. E tinha também um outro componente que às vezes podia trabalhar contra a manifestação da atitude, que é a norma subjetiva, ou seja, a pressão social percebida, né? Do Fishbein, do Einstein, do Madden, né? Então, a norma subjetiva ela é referente a realizar um único comportamento. Então, enquanto no Jackson eu tenho uma série de comportamentos e uma situação, na norma subjetiva eu estou olhando assim, para esse comportamento aqui, o que se espera? Evidentemente, numa certa situação também, mas então é como se tivesse várias normas subjetivas num modelo de retorno potencial. Tá? Só que a norma subjetiva, aquela percepção de que os outros vão, sei lá, beber ou não beber bebida alcoólica. O que minha mãe vai pensar disso? O que minha família vai pensar disso? Vou ponderar isso em termos de se seria bom ou ruim para eles. Então, é uma percepção da expectativa de pessoas importantes ou de um grupo que tem a respeito de um certo comportamento, um único comportamento. Ela é bem mais prescritiva, né, injuntiva, é bom, é ruim, é certo, errado, do que descritiva. Tá? E depois até no texto se comenta que isso podia ser complementado, ou podia colocar nas medidas, né, trabalhar com isso de uma maneira mais precisa, beleza, mas na teoria de modo clássico aparece de um modo mais injuntivo. Né? E também aí o pessoal pergunta, não, mas pô, muitos estudos não mostram muito valor, mas aí também tem a ver com a propriedade psicométrica, né? Aquilo que se vê em psicometria, por exemplo, eu tenho uma medida que pega por vários itens, vários pontos de vista complementares, eu consigo medir melhor do que um item só, e tradicionalmente é muito comum a gente medir a norma subjetiva com um item só, né? E aí também não pega do melhor jeito, mas é uma questão mais psicométrica. Em termos das normas, elas surgem como conhecimento social na socialização, né? As pessoas, uma parte da nossa relação com o mundo é com as coisas físicas, e outra parte, digamos, com as coisas culturais. E se mistura muito o que é cultural, o que é físico. Então, na medida que eu faço parte de um grupo, eu convivo com grupos que me dizem isso é bom, isso é ruim, isso é verdadeiro, isso é falso, uma parte importante, né, em termos de consideração de o que é certo, o que é errado, o que é o que é e o que não é, são normas que eu aprendo no meu convívio. Tá? Isso se estabelece em termos de o que é modelo, o que é recompensado, o que é punido. Então, um pai diz, filho, faça assim, assim, assado, isso é legal. Não faça assim, isso não é legal. Então, uma categoria profissional ou na escola. A gente o tempo todo está aprendendo, né, pela observação, não precisa ser dito explicitamente, uma instrução. Mas a gente vê o que é valorizado, o que não é, o que leva o cara a se dar bem, o que leva o cara a se lascar. Tá? Então, a gente aprende pela socialização continuamente, na experiência de vida. Né? Pode ser que uma norma... assim, para quê? Por quê? Né? Algumas normas funcionam para manter a instituição do grupo, né? Manter a sobrevivência do grupo. Outras para manter diferença de status, ou então uma norma pode... não, nosso grupo a gente costuma agir assim. Isso aí pode ser importante para a identidade do grupo. Né? Tem que entender por que isso é recompensado, por que isso se sustenta. Como qualquer, se eu pegar a análise do comportamento, qualquer relação de reforço. Né? Tem várias possibilidades, várias explicações para uma coisa ser reforçada ou não. Tá? E uma coisa que é importante também, né, que tudo bem, a norma do grupo, etc., mas existe uma relação de conexão que eu tenho com o grupo também, que é a identificação com o grupo, group identification, né, a identificação social. Então tem alguns estudiosos da teoria da identidade social, como Terry, Michael Hogg, né, acho que Yolanda Yetten, Russell Spears, que fizeram estudos muito interessantes que relacionaram a identificação com o grupo com respeito a normas do grupo. Né? Então eles observaram assim, que a norma do grupo ela prevê melhor o comportamento, por exemplo, quando as pessoas se sentem parte desse grupo, se identificam com ele. Tá? Então se eu tenho ali, acho que eles tinham até um estudo, que era o exemplo? Alguma coisa tipo assim, o uso de protetor solar, por exemplo. Eu acho que era uma coisa assim.
E aí, se era um grupo que para mim era importante, tinha essa norma, cara, é importante usar o protetor solar para a saúde e tal, eu iria aderir, né? Então, aí a norma prevê. Já se era um grupo que para mim, e eu pertenço a vários grupos, né? Do mesmo modo, uma situação, uma pertença grupal pode ser mais importante, a outra não, ou mesmo eu posso não me identificar muito com uma pertença, aí essa norma não tinha relação com o meu uso ou não do protetor solar. Então, além de eu ter a norma do grupo, eu preciso ter a minha conexão pessoal com esse grupo, né? E a força dessa conexão, ela é explicada pelo processo da identificação grupal. Então, mais uma ligação importante, meu. Por isso que eu gosto tanto de ter identidade social, tá? Aí também, né, o pessoal sempre comenta, né, quando a gente comentou ali no início do texto sobre, não, o Brasil é de um jeito, os Estados Unidos é diferente, a Rússia, a França, né, por aí vai. Então, geralmente o pessoal tende a dizer o seguinte, olha, as normas vão ser mais importantes numa cultura coletivista, uma cultura individualista não. Mas aí mais uma coisinha para a gente dar uma problematizada. E individualismo não é uma norma? Essa percepção de que cada um tem a sua individualidade, que cada um tem direito à sua opinião, que eu posso divergir do grupo, às vezes pode não ser consciente, tal, mas isso não é uma norma também de certa maneira? Só para dar aquela complicada na situação, né? As pessoas seguem normas de modo geral para buscar, achando que que a norma elas podem ter razão. Acho que o estudo do Sheriff é um exemplo, né? Influência informacional, então, caramba, eu não sei o que eu estou vendo ali, efeito autocinético, então o cara falou que esse negócio mexeu 10, eu achei que era 5, vamos ficar pelo 7, pelo 8. Minha preocupação é acertar, chegar ao melhor resultado possível. Do mesmo modo, eu também vou seguir normas para manter meu relacionamento com o grupo, né? Influência normativa. E se esse grupo é importante para mim, isso também reflete no meu autoconceito, que é algo que a gente então as razões para seguir as normas, elas estão próximas do que a gente viu também em termos das razões pelas quais a gente é influenciado, né? E assim como, né, mais um complemento, esse aí o nosso texto traz um pouco mais, né? Se bem que ele também trabalhava ali, agora lembrando, ele trabalhou com a parte da edificação. Mas assim como para o grupo ter uma influência sobre mim na questão da norma maior, isso ocorre mais quando eu me identifico, quando eu sinto que eu faço parte do grupo, do mesmo modo a norma, mesmo que eu conheça essa norma, mesmo que o grupo seja importante para mim, eu preciso perceber que essa norma está em ação ali, né? Às vezes a gente não se dá conta, estou numa situação ali, o que eu poderia dar de exemplo aqui? Vamos dizer que eu estou, sei lá, vamos dizer que eu seja um cara detestável, costumo jogar o lixo por aí em qualquer lugar, né? Mas eu gosto de respeitar as leis e tal, ou eu gosto de saber que não, aqui não pode mesmo. Vamos dizer que eu achasse que pudesse na maioria dos lugares, na minha casa eu gosto de fazer isso, tá? Posso estar numa situação na casa de outra pessoa e por força do hábito eu estou lá e jogo papel ali no chão e tal. Aí, eu não me toquei que, cara, eu não estou na minha casa, não posso fazer assim, né? Estou na casa de outra pessoa, né? Se de alguma maneira eu me lembrar disso, às vezes eu vou para uma situação, não, estou na casa do outro, tenho que me controlar. Aí a norma se mostra saliente, tá? Aí isso ativa, né? Então, ou seja, eu tenho que perceber que a norma está agindo. Se isso não acontece, eu posso num questionário, eu posso numa conversa, não, eu respeito cada um com a sua casa, a casa de cada um tem as suas próprias regras, sei lá como é que eu vou ver isso aí, né? Mas se numa situação eu não me dou conta que essa norma está valendo, não tem, né? Que é a teoria focal, né? A teoria do Cialdini e tal é Focus Theory of Normative Conduct, ou seja, a teoria focal da conduta normativa. Então eu tenho que estar focado no que está acontecendo, tá? Então em algumas situações, vamos dizer, aquilo que eu comentei, né? Economizar energia. Cara, se eu ficar de olho ali, eu posso nem me dar conta, né? Ou então gasto muita água no banho. Posso nem me dar conta, tal. Meu banho para mim é normal, mas se alguém me diz, cara, você sabia que o banho é suficiente para limpar o seu corpo e do mesmo modo eficiente em termos energéticos e de economia de água é de apenas 5 minutos? E que daí eu posso pensar, caramba, não sabia disso. E que as pessoas, sei lá, o cara pode mentir ali, as pessoas têm que tomar banho de apenas 2 minutos. Então é isso. Aí eu estou conhecendo a norma descritiva. Aí pode ser que quando eu for tomar um banho, caramba, tem que reduzir esse meu banho aí. Ou então o aspecto injuntivo, não é bom, não é legal para com o outro você tomar um banho muito longo. Daí eu sei que, cara, isso não é legal, tem que reduzir. Ou então a questão de consumo de carne para o ambiente, tem todas essas coisas, tá? Enfim, em algumas situações a pessoa também... Aquilo que eu vou focar é basicamente isso. Se eu não estou ciente que uma norma está agindo ali,
É como uma lei que eu não sei que está valendo, né? Vamos dar um exemplo ali, o cara está dirigindo. Daí, de repente, o cara chega, está andando, o cara sabe, né, que não, a velocidade máxima numa situação, numa rodovia, sei lá, é 110 ou 80 por hora, dependendo do trecho, da característica da rodovia. Mas o cara tá tranquilo, às vezes o cara passa um pouquinho e tal. Mas quando ele vê aquela plaquinha do radar, ó, fiscalização eletrônica, ele, opa, aqui tá valendo a norma. Então se eu fizer isso aí eu vou me lascar, né? Então é mais ou menos parecido. Se as pessoas não se tocam que a norma tá valendo, provavelmente ela não vai agir, né? Então eu quero que as pessoas joguem o lixo no lixo, que as pessoas se vacinem, que as pessoas respeitem os outros. De alguma maneira eu tenho que fazê-las se tocarem de que isso é algo que se espera delas, tá? Pode ser com sinais, com placas, pode ser alguma conversa, pode ser um aviso, pode ser por uma configuração do ambiente, tá? Então eu tenho um ambiente que tem uma lixeira bem acessível, o ambiente está limpinho, o cara vai ver, cara, não vou jogar meu lixo aqui. Enfim, isso é um aspecto importante, essa teoria é bem interessante. Até em termos de aplicações, né? Até já adiantando o que eu poderia falar mais no final, mas é aquela coisa, se eu quero que uma norma ela não dependa tanto da situação que a pessoa está, vale a pena insistir no aspecto injuntivo. Isso é legal, isso não é legal, o certo a fazer é isso, seja um cidadão bacana, sei lá. Por outro lado, às vezes pode ser mais eficiente uma pessoa eu mostrar assim, olha o que todo mundo está fazendo. Se todo mundo está fazendo as coisas legais, você pode pegar uma pessoa que não está fazendo do jeito que se imagina que seja ideal e mostrar, olha, está todo mundo seguindo essa regra. Que aí é o caso ali do ambiente limpo, né, do ambiente organizado, por exemplo, ou da vacinação, está todo mundo se vacinando, sei lá. Por outro lado, isso aí a coisa pode ter um efeito bumerangue e o feitiço virar contra o feiticeiro. Se eu quero modificar um comportamento e que a maioria não está respeitando, onde é que está todo mundo jogando lixo no lixo? Se eu chego para o cara e digo, olha o que está todo mundo fazendo da coisa ruim, aí é melhor não ir por esse lado. Aí é melhor, por exemplo, eu insistir no aspecto injuntivo ou pensando na norma pessoal, eu tentar mostrar assim, não, olha como você vai ser uma pessoa legal e tal, né? A pessoa tentar se autorregular desse modo. Então, entender a, a adesão à norma, né? Essas dimensões, isso é importante na questão da aplicação. As normas, elas podem ser construídas de diversas formas, né? O Feldman ali no texto, ele identifica algumas. O líder, alguém, uma pessoa com maior autoridade pode impor uma norma, às vezes uma lei é meio que isso. Né? Às vezes tem um acontecimento na história do grupo, um acontecimento crítico que gera, não, agora a gente se comporta assim porque funcionou assim. Às vezes a mera tradição, a mera rotina, né, pode instituir uma norma. Né? Eu acho que quem leu a Construção Social da Realidade do Berger e Luckmann mostra um pouco isso como algo que inicialmente é um modelo teórico, em que algo inicialmente surge por surgir, depois de um tempo vira uma norma para uma geração seguinte. Tá? O lance é, alguns comportamentos são recompensados, outros são punidos, tá? E quanto maior a intensidade da sanção, né, da punição, isso indica a importância e a existência de uma norma ali, tá? Então, assim, vamos dizer, se eu visto ali uma camisa de uma outra cor ou coisa assim, provavelmente os caras vão gostar mais ou menos, mas não vai estar ligado ao grupo, tá? Mas, sei lá, se eu vou trabalhar sem camisa, as pessoas vão achar isso bastante estranho. Isso aí, essa percepção da intensidade de reação mostra, olha, não se espera que no local público profissional você saia sem camisa. E aí mostra a importância da situação, né? Porque se for lá fazer exercício lá na praça, fazer umas barras, aí tudo bem, o cara lá faz sem camisa. Talvez em outros países não. Mas aqui no Brasil, essa coisa de praia, tal, normal, tá? Que a norma sempre vai ter isso também, né? Ela não é... Eu posso ter uma norma absoluta, talvez, né? Vamos pensar ali nos mandamentos, né, de Deus ali, se eu pensar ali na Bíblia, são normas algumas absolutas, né? Nunca você deve fazer isso. Mas a maior parte das normas em termos sociais, elas são situacionais, ou seja, eu tenho uma interação entre comportamentos e suas aprovações nessa situação. Eu tenho um contexto situacional, tá? Então, num ambiente profissional, esse é um contexto situacional. Numa situação pública, sei lá, numa praia, é outra. Quando estou conhecendo uma pessoa, é outra. Eu tenho várias maneiras de agir, cada uma delas mais aprovada ou mais reprovada. Então, assim que o grupo regula esse comportamento, tá? Ou então, por exemplo, outros exemplos. Estou num restaurante. Vamos dividir a conta ou não vamos entre nós? Quem convidou, quem não convidou? Vamos dar gorjeta? Não vamos?
quanto vai ser a gorjeta. São situações que têm normas, que eu vou identificar em alguns países de um jeito, alguns estados de outro jeito, tá? E aí nos questionários o pessoal desenvolve dessa maneira. Ou eles descrevem uma situação num questionário, num item, depois de buscarem uma série de comportamentos, ações possíveis, o pessoal pede para as pessoas avaliarem e tal, agregam esses resultados e tem uma espécie de um contínuo, tá? E o modelo de retorno potencial é uma aplicação muito interessante desse tipo de concepção, né? É um modelo, eu não vou entrar aqui nos detalhes, não tenho os recursos audiovisuais, mas no texto ali mostra bonitinho. Ele representa graficamente uma série de comportamentos pertinentes a uma situação, dispostos de maneira gradativa, em termos de aprovação e reprovação, faz uma espécie de um contínuo, uma curva, tá? Então é isso ali. Então uma situação poderia ser do tipo... Ali o exemplo do livro é de tipos de liderança, mas poderia ser... o que poderia ser? Uma hora de cumprimentar uma pessoa que você não conhece. Isso aí pode ser uma pessoa que você encontra uma pessoa que você não conhece na rua, você conhece ela pela primeira vez. Eu posso dar um aperto de mão, posso dar um abraço, eu posso dar um tchauzinho, eu posso não fazer nada, só olho pro cara, eu posso dar um soco, sei lá, uma cabeçada, né? E aí as pessoas, os participantes de uma pesquisa vão dizer o quanto que é legal ou não é legal cada uma dessas maneiras de agir, né? Quanto que eles aprovam ou reprovam, tá? E aí eles vão dispor, para cada um desses comportamentos nessa situação, eles vão ter uma taxa, ou não, quantos percentual de pessoas que acha que isso é aprovado ou é reprovado, isso assim, tipo, muito bom, é bem aceito, ou então eu tenho uma espécie de um score, né? Tem um score ali. E aí eu vou dispor esses comportamentos no eixo da abscissa, né? No eixo X, né? No gráfico, em termos crescentes do seu score na ordenada ali, no eixo Y, que é o grau de aprovação. Então eu vou ter assim os comportamentos mais aprovados até os mais reprovados. Vou ter uma curva então, tá? Dos menos aprovados até os mais aprovados, e aí cai. Eu crio um contínuo, né? Então, a primeira vez que eu vi esse modelo, eu pensei, não, mas nem tudo eu consigo chegar num contínuo bonitinho, né? Mas daí eu vi, não, o contínuo ele é criado a partir da identificação de alternativas na situação, e aí a partir das medidas que os participantes dão, eu faço esse contínuo. Aí tudo bem, são as alternativas, né? Esse sistema, né? Aí eu tenho umas propriedades interessantes. O comportamento que tem a maior taxa de aprovação é considerado comportamento ideal. Especialmente quando ele é bem marcado dos outros, né? Quando é bem, não, é esse aqui que a galera gosta mais. Eu posso ter, às vezes, alguns que são tolerados, né? Mais, né? Então, no senso comum, é o que a gente chama de norma, né? Não, se eu cumprimento a pessoa que eu vi pela primeira vez, um tempo atrás, eu vou apertar a mão. Hoje em dia já não, né? Com a pandemia, eu não sei como é que isso vai ficar numa situação de retorno à normalidade, mas enfim, tá? E certamente o pior de todos é, acho que dar um soco, ou talvez até a cabeçada seja pior que o soco, né? E ali eu vou ver o seguinte também, quanto que as pessoas concordam nesse ponto, né? Um ponto de retorno máximo. Se tem uma baixa variância, então muita gente vai estar ali, vai ter pouca discordância, né? Variância é isso, quanto que essa dispersão. Se tem alta variância, tem uma discordância um pouco maior, tá? Aí todos os comportamentos que têm uma aprovação, uma aprovação, score de aprovação, eles compõem o que eu chamo de gama de comportamentos tolerados, né? Então, apertar a mão, dar um abraço, dar um tchauzinho, né? E os que não são tolerados é o soco, a cabeçada, tá? A intensidade se eu pego ali, faço a média absoluta de aprovação e reprovação, eu vou ver o quanto que esse é um assunto quente, né? Esse é tipo assim, a pessoa aprova, tal, mas não muito, dá na mesa, fica tudo ali meio rasinho, aí uma norma talvez não seja tão importante, né? Mas se assim, ou a pessoa aprova muito, isso é o melhor modo de agir, o aperto de mão, e tipo, desprezamos completamente a cabeçada, quando eu faço a média absoluta, né? Ou seja, em módulo, né? Se fosse pensar, aí eu tenho uma norma importante, um sinal de uma norma importante, vigente ali, né? Então vamos ver, por exemplo, a diferença entre o cara fazer uma gafe, né? Eu comi com o talher errado ali na mesa, isso aí vai ser menos, né? Não vai ser, a não ser que o cara seja um aristocrata e tal, um diplomata, isso aí não é uma ofensa. Mas de modo geral, não, né? Agora compara isso com eu queimar a bandeira de um país, queimar um símbolo religioso, né? Isso aí, a gente já viu alguns exemplos de situações, né? Em outros países, né? Por exemplo ali, a gente teve aqueles casos do Charlie Hebdo, né? Das caricaturas de Maomé e tal. Isso aí para uma comunidade muçulmana não foi tolerado por nada,
Tá? Então a gente vê um exemplo de uma norma forte com alta reprovação. Né? Aí em cada ponto, cada comportamento, né, essa variância vai me indicar a consenso variação, que é a cristalização, né, quanto que o pessoal está pensando parecido. Né? E eu vou ter uma norma mais poderosa quando eu tenho alta intensidade e alta cristalização. Aí as pessoas provavelmente vão sentir, se eu olhar para os indivíduos, né, não para esse agregado, elas vão sentir que não, eu tenho que obedecer, aqui eu não posso agir dessa maneira, essa norma é importante, tá? E é mais difícil de modificar também, porque as pessoas percebem que os outros pensam de outra maneira, então não basta mudar o que uma pessoa ou outra pessoa pensa. Eu tenho um grupo inteiro para mudar, e para que vá, e o caminho é longo até eu perceber que não, as pessoas pensam diferentes, tá? E a diferença de retorno potencial, né, outra propriedade, seria a diferença entre a parte positiva ou negativa. Ou seja, uma norma mais de aprovar, de apoio, quando tem mais aprovação, mais comportamentos aprovados, ou uma norma mais de tolher, de punir, quando tem mais aspectos reprovados. Né? Então, cada grupo, cada cultura vai ter não só um desses. Eles vão se diferenciar em termos dos mesmos comportamentos da mesma situação, mas sempre vão ter diversos desses modelos de distribuição e de regulação, que é o modelo de retorno potencial. Tá? Então, é uma maneira interessante de estudar culturas e grupos diferentes é identificar essas normas diferentes por meio desse tipo de modelo. É um modelo bem interessante. Tá? Eu, particularmente, gostei bastante. A gente fica um pouco numa distribuição mais sociológica, né? A gente não entra tanto naquela percepção do indivíduo, da ligação com o grupo, que para mim é algo interessante, que acho que não é muito abordado aqui. Eu já comentei um pouquinho, acho, em representações sociais, não na aula, né, mas num texto que eu trabalhei, eu tentei apontar um pouco por esse lado, agora tentando ir por um outro lado também, mas enfim, eu acho que o fenômeno normativo ele é importante. Tá? Então, para finalizar, de certa maneira, a norma, eu acho que ela vai refletir esse reconhecimento do outro, essa parte do mundo significada, né, no sentido semiótico, né, alguns chamariam de simbolizada, mas no sentido semiótico, assim, significada. Então, é essa codificação de que o outro, o grupo, ele faz parte desse conhecimento, essa ligação. E isso está ligado a expectativas, né, uma interpretação positiva ou negativa por parte desse grupo. Para mim, essa é a essência do fenômeno normativo. Isso não aparece muito aqui, ou aparece de um modo mais indireto, focando em alguns aspectos, mas eu particularmente acho que é um fenômeno super interessante e na medida que trata fundamentalmente do reconhecimento do outro, no meu entendimento do mundo e na direção do meu comportamento e do meu pensamento, eu diria mais disso, tá? Aí eu diria que é um fenômeno que talvez ele, assim como o Pepitone, talvez ele expresse, ele indique a dimensão psicossocial no que ela tem de mais importante. Tá? Então, mesmo que a gente tenha trabalhado especificamente com normas aqui, eu entendo que essa dimensão normativa, essa perspectiva do reconhecimento do outro, uma interpretação de que, olha, esse outro pensa dessa maneira, isso tem consequências para mim no convívio, isso acaba estando presente também em outros assuntos ligados ao conhecimento social que transcende o indivíduo. É isso? Então, agradeço a atenção e até a próxima aula.